Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: documentação para viagem com menores é foco de ação da Justiça em terminal rodoviário de Belo Horizonte. Paixão nacional. Justiça é acionada para permitir a uma menina jogar futebol na escola. Os 4 anos da Lei Geral de Proteção de Dados. E uma entrevista com Giovanni Vilaça, gestor do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe menores de 16 anos de viajarem desacompanhados dos pais ou responsáveis sem autorização judicial. Para orientar a população, fiscais da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte foram até a rodoviária municipal para orientar sobre a importância desse documento. Dona Fátima, as netas e os bisnetos, pela frente uma longa viagem para Goiânia. Tudo certinho. A vovó não esqueceu as identidades dos pequenos. Você se preocupou com isso, né, para poder fazer a viagem? Tem que preocupar, né? Senão dá errado. Para viajar com jovens menores de 16 anos, tem que fazer como Dona Fátima. Há 3 anos, as regras foram atualizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Está proibida a viagem destes jovens desacompanhados, a menos que tenham autorização de um dos pais ou responsável legal. Antes, essa exigência era apenas para menores de 12 anos. Assim, agora, quem tem menos de 16 e deseja viajar sozinho ou somente com amigos, precisa de autorização por escrito de um dos responsáveis. A assinatura dessa pessoa deve ser reconhecida em cartório. Qualquer criança ou adolescente de até 16 anos que estiver na companhia de um dos pais, de um dos irmãos maiores de 18 anos, de um dos tios diretos ou dos avós, não precisa dessa autorização por escrito. Para comprovar o parentesco, essa pessoa deve apenas portar documentos originais ou autenticados. Os adolescentes acima de 16 anos podem viajar desacompanhados, sem autorização oficial, mas devem levar documento com foto. É importante destacar que se trata de ações protetivas, visando a segurança da criança e do adolescente que está em deslocamento. É evitar que a criança ou adolescente venha assim, a se inserir num contexto de risco em que há obrigação por parte do poder público, por parte da sociedade, em atuar na função protetiva. Fiscais percorrem a rodoviária de Belo Horizonte para orientar os adultos que estão indo viajar com crianças e adolescentes. Neste grupo aí, a menina já com 12 anos não conseguiu embarcar. Ela tinha apenas a certidão de nascimento. O menor completou 12 anos, ele obrigatoriamente tem que ter uma carteira de identidade para o embarque dele, senão ele é barrado pela empresa. No caso, especialmente, nós estamos aqui hoje, né, fazendo essa fiscalização de orientação. Nós vamos fazer a autorização para suprir a falha do documento que ela não tem hoje. Além das regras já citadas, uma outra saída é conseguir uma autorização judicial para casos especiais. Esse recurso vale para situações em que os pais não podem, por algum motivo, autorizar a viagem. Por exemplo, a criança vem para cá com a certidão de nascimento sem autenticar, ou uma cópia simples. Ela veio de carro com um amigo. Quando ela vai voltar de ônibus, de avião, de trem, eles não aceitam esse documento porque não é original, não é autenticado. Então é necessário recorrer ao comissariado para que a gente faça a análise da situação concreta e a autorização judicial possa suprir esse documento que está irregular. Um outro exemplo é uma adolescente que vem com um amigo, vem de carona, vem de carro de outro estado, vem do interior para cá. E na hora de voltar, ele não tem um responsável legal para voltar com ele desacompanhado de ônibus, por exemplo. Então ele fica sem poder retornar. E aí, então, há necessidade desse suprimento. As empresas que descumprirem as regras podem ser punidas. A gente pede bastante atenção das empresas de ônibus, que podem ser autuadas de 3 a 20 salários mínimos quando descumprirem essas regras, violar esses direitos da criança e do adolescente. Certo é que, seguindo o caminho correto, a viagem está garantida, como a de Dona Fátima. Só viajar agora. Só viajar. Boa viagem. Muito obrigada.
A Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte pode emitir a autorização em casos urgentes. Atendimento pelos telefones 31 3207 8120 e 3207 8160, ou então presencialmente na Avenida Olegário Maciel, número 600, no centro de BH. E no próximo bloco, Justiça é acionada para autorizar a participação de uma menina em um campeonato de futebol em uma escola. A realização de um campeonato de futebol em uma escola virou caso de justiça e exemplo na luta contra a discriminação de gênero. A pequena Emanuele, de 10 anos de idade, precisou de uma decisão do TJMG para poder jogar futebol no colégio, porque a escola se negava a permitir a participação dela no torneio. Na quadra do prédio, no campinho da escolinha de futebol, junto com os meninos, e o jogo no colégio. Desde os 5 anos, jogar futebol é uma das paixões da Emanuele, que hoje tem 10 anos de idade. A Manu estuda na 5ª série do ensino fundamental dessa escola da congregação agostiniana missionária no Barreiro, região sudoeste de Belo Horizonte. Regularmente, o colégio realiza os Jogos Olímpicos, que inclui o futebol, mas não para as meninas da 5ª série. A alegação do colégio é de que não existem meninas suficientes para formar times femininos. A Daniele, mãe da Manu, pediu para que a escola formasse times mistos, para que as meninas pudessem participar. Ela joga futebol desde os 5 anos, uma escolinha, que ela joga com meninos. E não era problema nenhum para ela, nem para mim, como mãe, que isso acontecesse. Eu pedi à escola que fizesse, às vezes, algum termo de autorização, como a escola faz para as crianças dançarem a quadrilha. Então era muito simples, eu autorizo e a Manu vai jogar. Mas isso não aconteceu. A escola deixou assim, muito claro que, em hipótese alguma, isso iria acontecer. Ela não iria jogar com os meninos. Em um dia de festa junina, mães, alunas e familiares se uniram em uma manifestação na escola. E por que privar a criança de um direito de brincar, entendeu? Não é questão de jogar num profissional, não era esse o intuito, sabe? A questão é mais de permitir que ela brincasse. Permitir que ela brincasse como os meninos. Nem os insistentes pedidos, nem a manifestação deram resultado. A decisão do colégio de não permitir a formação de times mistos, com meninas jogando junto com meninos, motivou os pais da Emanuele a acionarem a justiça para garantir a participação dela no torneio de futebol. A justiça acatou o pedido e determinou a inscrição dela nos jogos. O juiz alegou que a igualdade de direitos entre homens e mulheres é assegurada pela Constituição. Além disso, não é razoável admitir que a menina seja impedida de participar por não haver equipes femininas na disputa. Além da igualdade de gênero assegurada pela Constituição, discute-se, no caso, a proteção da criança, que tanto a Constituição Federal como o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem que é dever de toda a sociedade assegurar que a criança não sofra nenhum tipo de discriminação, de opressão ou de preconceito. A irmã Maria, diretora da escola, explicou o motivo de não criar equipes mistas de futebol. A diferença de força de menino e menina na mesma idade costuma ser diferente. Então, para a gente evitar que uma menina saia machucada no corpo a corpo com os meninos, a gente não faz equipes mistas. Para permitir que a Emanuele participasse do torneio, a escola criou 2 equipes femininas que disputaram o torneio jogando entre elas. A escola pretende continuar da mesma forma como ela programa, porque tem um sentido pedagógico. Os jogos não são só para brincar. E também os meninos se divertem com isso, mas tem um sentido pedagógico. Então, eu colocar as meninas que não têm habilidade para jogar, eu estou violentando as meninas. E, para falar a verdade, é difícil formar uma equipe que deseje jogar futebol nessa faixa de idade. A maioria das meninas se acham ruins. A gente precisa quebrar vários paradigmas, né? Esse é um deles, a questão de que menina tem que vestir rosa, de que menino tem que usar azul. A gente precisa repensar, nós como sociedade, a gente precisa repensar. E isso vir de uma escola, de uma direção que é composta por mulheres, é muito revoltante. E chegou a hora de conferir os destaques da semana do Judiciário Mineiro.
O presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho foi homenageado em Mariana com a medalha comemorativa do Dia do Estado de Minas Gerais, honraria outorgada pela Prefeitura Municipal da cidade histórica. Ele também atuou como orador oficial do evento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu inspeção de rotina da Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo é verificar o funcionamento de setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo graus de jurisdição do Judiciário Mineiro. O presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho deu as boas-vindas e acompanhou os integrantes do CNJ em uma visita ao Espaço Lapidar. O presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho recebeu visita do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. Eles conversaram sobre temas relativos às instituições. Também estiveram presentes no encontro o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Renato Dresch, e o secretário da Presidência, Alexandre Ramos. O juiz Richardson Xavier Brant entrou em exercício na 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ato que oficializou o início da atuação do magistrado na segunda instância foi assinado pelo presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que ressaltou que o momento é de alta significação para o tribunal. A 9ª Câmara Criminal é a unidade especializada em crimes de violência doméstica, execução penal definitiva e atos infracionais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a seguir, uma entrevista sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A expressão vazamento de dados é cada vez mais presente no nosso cotidiano, não é? E a proteção dessas informações é o foco da Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que está completando 4 anos. O mundo virtual apresenta facilidades e também alguns riscos, como o vazamento de dados. Apesar de o artigo 5º da Constituição Federal tratar da preservação da intimidade das pessoas, foi necessário ir além. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020 e se aplica a pessoas físicas e jurídicas. Em respeito à lei e a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilizou uma página com detalhes sobre a aplicação da lei e instalou um comitê para acompanhar e garantir a proteção dos dados pessoais armazenados na Justiça de Minas. O tribunal vem fornecendo atualizações sobre o tema a magistrados e servidores. E o próximo passo será a realização de uma live para debater a proteção de dados e os direitos do consumidor. Na entrevista da semana, vamos falar sobre proteção de dados. E quem conversa conosco é o gestor do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG, Giovanni Vilaça. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui. Todo nosso. Giovanni, a LGPD está completando 4 anos. Queria saber de você que ações o TJMG tem feito para se atualizar e acompanhar aquilo que determina a legislação? Bem, o Tribunal de Justiça desenvolve um programa de proteção de dados, um programa bastante robusto que se inicia ali em 2019, e perpassa até o momento de hoje. É um programa de proteção de dados que é bastante robusto e de vanguarda no cenário nacional. Nós estamos ali próximo a São Paulo e Santa Catarina, que já começam a desenvolver um programa também bastante importante. E, acompanhando isso, nós temos várias ações. Ações tanto de conscientização, mas também técnicas. É importante que a gente também trabalhe questões de conscientização, de capacitação, ou seja, a gente precisa trazer ao público o conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também da resolução que dispõe sobre medidas mínimas de implementação dessas medidas no Poder Judiciário, que é a Resolução 363 do CNJ. Esses dados podem ser categorizados em seções diferentes, como dados sensíveis, anonimizados? Os dados pessoais são aqueles dados que identificam a pessoa. O que pode ser isso? Um CPF, uma data de nascimento, qualquer informação que seja possível identificar uma pessoa é considerado um dado pessoal. O dado sensível também é um dado pessoal, porém, a lei já traz o conceito de dado pessoal sensível, mas ao mesmo tempo exemplifica o que é. Ou seja, dados relacionados à saúde, à sua convicção
filosófica, política, são dados que podem, de alguma maneira, gerar uma espécie de discriminação. E, por isso, a atenção maior do legislador em relação a esses dados. Já os dados anonimizados, a gente nem considera que são dados pessoais. Uma vez que esses dados são, de alguma maneira, descontextualizados por técnicas administrativas ou até mesmo tecnológicas, a gente não considera, eles não são dados que podem identificar novamente uma pessoa. Então, medidas técnicas são aplicadas em cima desses dados pessoais ou quaisquer outros dados e eles ficam irreconhecíveis. E essa anonimização ela é de caráter irreversível. Se a LGPD pressupõe um certo controle sobre esses dados, por que quando ele estabelece uma relação ali com empresas, com instituições, ele continua se sentindo exposto? É por uma falta de controle da parte dele? É porque as empresas, as instituições ainda caminham de forma incipiente sobre esse assunto? Exatamente. Assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele representa, a seu tempo, lá em 1990, uma mudança de paradigma, porque tem uma atenção maior àquela pessoa que está no mercado, que está no comércio, adquirindo ou comercializando produtos e serviços. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados também, ela não pode ser olhada de um viés tão somente individualizado. Ela tem um caráter interdisciplinar muito grande, de maneira que a gente pode contextualizar a Lei Geral de Proteção de Dados com o direito do consumidor. De que maneira? Se o consumidor é um titular de dado pessoal, ele, além de estar sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, ele também é, como titular de dados, protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, nós temos a proteção da relação consumerista de compra e venda pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ele também tem a proteção da LGPD, dos seus dados pessoais e de como isso trafega e como isso também, de alguma maneira, é comercializado e circula por meio dessas empresas ou essas empresas que fazem a utilização de dado pessoal. Então, nós temos a proteção da relação consumerista que é reforçada pela Lei Geral de Proteção de Dados com foco no titular de dados pessoais. Vamos considerar, então, Giovanni, a existência da LGPD, mas também a existência da Lei de Acesso à Informação. Esses dois institutos, eles se chocam em algum momento? Uma é conflitante com a outra? Na verdade, eu não gosto nem de dizer que elas se conflitam, né? Na verdade, se nós considerarmos que a Lei de Acesso à Informação, ela garante a informação, né, e tendo sigilo como exceção, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para conflitar ou para restringir, né? É importante que a gente tenha em mente que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio tolher nenhum tipo de informação ou de acesso ou de publicidade das informações, mas ela veio dar transparência e segurança nessas informações que são expostas. Então, a própria Lei de Acesso à Informação já estipula no seu próprio texto determinadas informações, determinados dados que vão ter um caráter ultra secreto, secreto, restrito e público. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio compatibilizar com a Lei de Acesso à Informação, dizendo: olha, aquele dado pessoal, aquela informação pessoal, ela é pública, mas de que maneira eu posso trazer ao mesmo tempo a transparência, a publicidade, mas com segurança para que esse dado pessoal, para que essa informação pessoal não seja mal utilizada. Então, ao mesmo tempo a gente garante, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante a transparência e a segurança de que essa informação vai estar sendo disponibilizada ao público de maneira segura. Então, se uma instituição não protege, não cuida bem desses dados, desse usuário, desse cliente, desse consumidor, é uma violação? Ela pode ser punida de alguma forma? O que pode acontecer? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, digamos, para reforçar e para enfatizar esse caráter de proteção da privacidade, da liberdade de escolha e da liberdade informativa de expressão. Mas é importante que a gente diga que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz parte de um arcabouço junto com o Código Civil, com o próprio Código de Defesa do Consumidor, com o Marco Civil da Internet, que já tem um olhar para esse tipo de proteção, a proteção não do dado em si, mas da própria pessoa. Tanto que, recentemente, o direito à proteção de dados foi considerado um direito fundamental, foi inserido dentro da Constituição. Ou seja, para além de um direito à privacidade e do direito à liberdade que já está inserido dentro da Constituição,
a garantia dessa proteção, a proteção dos dados pessoais, também foi considerada um direito fundamental. Além de nós termos aí as sanções na esfera judicial, ou seja, é sempre possível procurar o judiciário em caso de uma violação da sua privacidade, da sua liberdade, mas agora nós temos ainda um reforço pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, instituição que nasce junto com a Lei Geral de Proteção de Dados e que vem, na área administrativa, trazer essa fiscalização mais presente, justamente devido a essas exigências e essas novas diretrizes que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Ok, Giovanni, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.